Muito bom dia a todos, mais uma vez. Eu quero saudar a todos vocês com a paz e a graça do Senhor Jesus, desejando a todos vocês uma boa semana. Estamos dando início a mais uma jornada da madrugada com Deus. Depois de uma semana de oração, né? Você precisa crer com o nosso irmão João. Aqui estamos nós em mais uma madrugada com Deus. Tivemos uma vigília ontem, fechando o MASC, né? Com a irmã Érica Cabral, ali no sítio Manaí, Monte Gordo, lugar lindo, hein, João? Um lugar maravilhoso. Quem participou do nosso encontro, primeiro encontro presencial, sabe de quem eu estou falando, né, Darcy? Madrugada com Deus ali no sítio Manaim, um lugar muito espiritual, maravilhoso. E ali nós fizemos a nossa vigília. E aqui estamos nós, dando início a mais uma jornada da madrugada com Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz e a graça do Senhor esteja com todos vocês. Eu quero aproveitar e convidar aqui a minha irmã Zilma. Bom dia, Zilma. Abra seu áudio. Bom dia, querido irmão. É bom tê-la aqui conosco em mais uma madrugada. Esse povo não dorme não, viu? Alegria é minha, com certeza. Muito bem. Quero convidá-la a orar conosco, nos consagrando, dando início à nossa jornada de hoje, Zilma. Pode ser? Vamos, pode ser sim. Oremos. Santo Deus, amado Pai, graças te damos por mais uma madrugada aqui, com o único intuito de te adorar, louvar, glorificar o teu santo nome. Uma comunhão total contigo, com os irmãos. Graças te damos pelo despertar. Graças te damos, meu Pai. E nesse momento, consagro a ti o nosso encontro, especialmente para a honra e glória do teu nome. E clamo a ti, Senhor, pelo batismo do Espírito Santo. Derrama sobre nós a luz divina, ilumina nossas mentes, nossos corações. Nos ajuda, Senhor, a te adorar, a te amar cada dia mais. Amém. Abençoa-nos, derrama sobre nós teu Espírito Santo, para que agora, Senhor, nessa madrugada, a gente sinta a sua presença, o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia. Nos ajuda a entender a palavra que vamos ouvir. Desperta dos teus filhos, Pai, que estão ainda sem entrar aqui nessa sala abençoada por ti. Pai, precisamos do Santo Espírito, precisamos de um direcionamento correto, precisamos da firmeza da fé. Por isso, clamamos a Ti, Senhor. Derrama sobre nós, batiza-nos com Teu Santo Espírito. Coloca em cada um de nós, os que aqui estão e os que não puderam entrar, o fruto do Espírito Santo. Oh, Senhor, que maravilha! Glória a Ti por essa bênção. Abençoa também, Pai, esse encontro que vamos ter, porque como o irmão Mário falou, eu também quero sentir a presença do Espírito Santo em cada um de nós naquele local, adorando, louvando, glorificando com toda a intensidade do nosso coração. Amém. E nesse momento eu peço essa intensidade aqui. Dai-nos a tua paz, o teu perdão, a tua graça, a tua misericórdia, Senhor. E abençoa. Se tem algum de nós aqui que ainda não somos completamente teus, que hoje não saia dessa sala como entrou. Eu oro, Pai, clamando a Ti, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Senhor. Graças a Deus. Amém. Obrigado, Zilma. Deus continue te abençoando ricamente, Eu que viu? agradeço, meu irmão. Vamos louvar o Senhor, vamos cantar louvores ao seu nome, vamos falar com Deus, né? Essa música é muito linda, é uma canção, é uma oração em forma de canção. Vamos louvar o Senhor.
Muito bem, estamos de volta, né? Espero que você tenha aproveitado aí seus 10 minutos com qualidade. Queridos, nós já estamos com o horário bem avançado, nós vamos entrar direto no nosso assunto de hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre lições que nós tiramos do deserto. É comum a gente ouvir hoje em dia, né, nossos irmãos evangélicos, eu estou passando pelo deserto. Mas o que significa passar pelo deserto? O que é que nós aprendemos com isso, irmãos? O que é que Deus tem? Qual é o propósito de Deus para quando você está no deserto? Então, nós vamos falar sobre lições do deserto. Eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 8. Quero saudar aqui com uma alegria, dar um bom dia muito especial aqui a minha irmã Concinha. Bem-vinda, Concinha, muito bom tê-la aqui, viu? Um abraço, meu irmão Ailton. Meu irmão Robson, bom dia para você também. Muito bem, bom dia, Márcia. Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio, capítulo 8. Vamos falar um pouquinho sobre essas lições do deserto, irmãos. Eu já estou com minha Bíblia aberta aqui, 8, versículo 2. Muito bem, bom dia, meu irmão Benedito. Deus abençoe também, meu irmão, a sua vida. Vamos lá, Deuteronômio 8, 2. É no deserto que vemos a glória de Deus, né, Márcio? Verdade. Deuteronômio 8, 2. A minha Bíblia diz assim: lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto, no deserto, durante esses 40 anos. Para quê, irmãos? Para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Queridos, o deserto é o lugar de ação, é o lugar da ação de Deus na vida de muitos dos seus filhos. Todos nós temos o nosso momento ali de deserto, né? E o nosso eterno Deus, querido, ele nos leva ao deserto, conforme o texto nós acabamos de ler, para nos humilhar, para nos provar e para também nos dar, irmãos, entendimento das coisas. E Moisés, ele era especialista quando ele escreveu isso aí, irmãos. Moisés sabia bem do que ele estava falando. Por quê, irmãos? Porque ele passou muito, mas muito tempo no deserto. Você já deve ter escutado por aí, né? Falar que a vida de Moisés foi dividida em 3 períodos. 3 períodos de 40 anos. E olha que, quando se fala de deserto, não tem ninguém mais experiente do que Moisés. Moisés, ele passou, irmãos, 40 anos aprendendo com os homens lá no Egito, não é? Depois ele passou 40 anos desaprendendo no deserto o que ele aprendeu 40 anos com os homens. E durante esses 40 anos ele passou 40 anos desaprendendo o que aprendeu com os homens e aprendendo com Deus. Veja, ele passou 40 anos aprendendo no Egito, aprendendo com os homens, depois passou 40 anos desaprendendo o que aprendeu e aprendendo com Deus. 40 anos, queridos, conduzindo um povo. 40 anos, irmãos, conduzindo um povo difícil. Eu costumo dizer, um povo é uma mala chamada Israel. 40 anos carregando esse povo no deserto, irmãos. Então, Moisés, ele passou 80 anos no deserto, irmãos. Ele deve ter algo, assim, de muito bom para nos ensinar. Você concorda?
Porque alguém que passou 40 anos aprendendo no Egito, para depois passar 40 anos desaprendendo, para aprender com Deus, 40 anos, irmãos, carregando um povo no deserto, que era só para ser 40 dias, né? Então, Moisés deve ter algo muito bom para nos ensinar. Se a gente, como nós aprendemos no MASC, né? Nós devemos ler a palavra de Deus meditando. É quando você se coloca no lugar da pessoa. E no deserto, irmãos, a escola do deserto ela é terrível. Se você quiser dar a sua participação, levante a mão que a gente libera o áudio para você, tá bom? É lá na escola do deserto que nós aprendemos talvez as mais profundas lições da nossa vida. É lá que a gente aprende, irmãos. E talvez você esteja passando por um momento difícil aí na sua vida. Um deserto, né? Mas tudo isso, queridos, tem propósito. Deus não permitiu Moisés 40 anos no deserto só para ficar ali. Não. Havia propósito, queridos. E a palavra que é usada ali para deserto, no hebraico, é midbar. Né? E ela tem a mesma raiz da palavra dabar, que significa falar. Falar com Deus. Conversar. Isso é interessante porque o deserto é um lugar em que Deus fala. Eu não sei, você já ficou, eu nunca fui, né, num deserto aí, mas eu já tive a oportunidade de ficar sozinho em um lugar que não tinha nada. E no silêncio de um ambiente assim, você consegue ouvir até a sua própria respiração. E todos nós, queridos, temos momentos na vida que a gente precisa ficar sozinho para ouvir e para falar. Veja, irmãos, ali naquele momento, Deus consegue, no deserto, Deus, no silêncio, Deus ele consegue cativar a nossa atenção. Lá você aprende a se calar para poder ouvir Deus falar. E ficar sós com Deus, irmãos, e esperar para ouvir o que Deus quer falar para mim e para você. Deus sempre tem algo para nos falar, irmãos. E muitas vezes Deus permite, irmãos, que entremos em algum deserto para poder nos calar e nos ensinar a ouvir a sua voz. Porque Deus tem sempre algo para nos falar, irmãos, seja em qualquer circunstância. Elisama pediu a palavra. Boa noite para todos, paz e graça, né? É um assunto muito importante, muito delicado, né, para cada um de nós, né? Os desertos, os prisões, que e muitas vezes Deus permite, né, algo para que venha aperfeiçoar nosso caráter, né? Também para ver que lado nós estamos, né? Se estamos no lado de Deus ou se nós não estamos no lado de Deus. Então, muitos prisões acontecem na nossa vida, como agora mesmo. Nós estamos passando por um prisão terrível na nossa família, que minha mãe, né? De repente teve esse AVC, diante de 11 filhos que ela tem, quem sabe que esses crisóides, esse problema veio para aperfeiçoar, né, a nós, para que a gente venha ter mais paciência, para que a gente tenha mais amor. Isso tudo acontece na vida do cristão, é permissão de Deus para nos aperfeiçoar e nos direcionar pelo caminho certo. E para que, quando chegar naquele dia mesmo, que a gente vai ver aonde que lado você quer ficar, aí nós sabemos qual é o lado que nós queremos ficar. Então, são os crisóis que vêm para nos aperfeiçoar. E é muito bom, é muito importante que o povo de Deus tenha essa oportunidade de passar por esses crisóis para saber que lado, né, nós queremos estar, né, no final das contas, né? Então, dessa vida, da história desse terreno. Se posicionar, né? Tomar uma posição. Porque, queridos, olha, o cristão que passa pelo deserto ou pelos crisóis, como a Elisama falou, tem propósito, irmãos. Não é à toa. Por que Deus nos leva, às vezes, para lugares desertos? Por que Deus levou Moisés? Rodrigues pediu a palavra, Rodrigues? Não, Mário. Por que Deus permite que a gente vá para alguns lugares desertos? Por que Deus permitiu que Moisés ficasse 40 anos no deserto, irmãos?
Lúcia pediu a palavra também, deixa eu ver aqui. Pois não, Lúcia. Depois, irmão Pedro. É no deserto que o eu morre. E só vai para o deserto aquele que reconhece que necessita de perfeição através de Cristo. É aquele que reconhece que tem necessidade do Espírito Santo. Porque quando nós clamamos para Deus, batismo do Espírito Santo, quando nós temos um chamado e reconhecemos esse chamado, Deus nos leva para o deserto. O maior exemplo foi Cristo. Cristo também teve que passar por deserto, né? E a diferença de Moisés e o povo de Israel, que Moisés teve que passar, como você falou, irmão Mário, 80 anos, 40 anos para desaprender o que ele tinha aprendido no Egito, e 40 anos para conduzir o povo. Moisés, ele já tinha costume, já sabia como era o deserto. Então, Deus o escolheu porque sabia que ele estava capacitado e ele já era aperfeiçoado pelo Espírito Santo. A palavra também diz que Jesus, ele foi para o deserto, levado também pelo Espírito Santo. E o Israel, qual é a diferença do Israel para Moisés? O Israel, eles murmuravam quando eles estavam ali no deserto. Tem pessoas que, quando é levado, eles saem refinados. E tem outros que, quando é levado, eles não conseguem tirar o eu de si, né? Por exemplo, no caso de Israel, eles não esqueciam o Egito. Deus, e por isso ficaram no deserto, né, irmã? E por isso ficaram lá para sempre. Olha, irmãos, o deserto não é lugar de crente ficar, é lugar dele passar. Passar. Moisés não ser aperfeiçoado. Né? Pronto. É isso. Moisés não foi para o deserto porque ele estava preparado. Ele foi para ser preparado. Irmão. Deus o preparou ali no deserto. E o Mário? Oi, Rodrigues. Mesmo porque, Mário, no deserto, a gente praticamente tem 3 opções, né? Vamos dizer assim. Você no deserto, sua opção é de voltar de onde você saiu. Outra opção é de você seguir em frente e enfrentar o deserto. Outra opção, vamos dizer assim, a opção de você não ter opção nenhuma. Ou você não tem saída. Você nem pode voltar e nem pode seguir em frente. Aí, onde a confiança em Deus deve aumentar e a dependência de Deus deve ser reconhecida, você não tem saída para lugar nenhum. Perceba, irmã Lúcia, que quando Deus fala com Moisés estava no deserto. Não foi lá na tenda de Meribá, não foi lá com o sogro, ele estava no deserto. E nós precisamos, como Moisés, queridos, aprender a ouvir a voz de Deus. Quando ele se aproxima, você conhece essa história, que ele vê aquela sarça queimando ali, ele não fazia ideia quem era que estava ali. E quando ele ouve aquela voz, tira as sandálias, porque a terra que você pisa é terra santa, Moisés imediatamente obedeceu. Não é à toa que foi lá no deserto que Deus, a Bíblia revela que Moisés se tornou o quê? O homem mais manso do mundo. Uhum. E por que Moisés foi para o deserto, irmãos? Porque foi para se preparar, ele fugiu, irmão, estava fugindo. Ele matou alguém. Então ele não foi para o deserto. Agora, no deserto de Moisés, Deus preparou ele para se tornar o que ele se tornou.
Ele estava fugindo de uma situação que ele havia provocado. E nós, queridos, tem uma lição muito importante aqui para nós. Do que é que nós estamos fugindo, irmãos, que ainda não conseguimos entregar para Deus? Talvez Deus queira que você passe pelo deserto, como o Rodrigues acabou de falar, porque o deserto ou você avança ou fica parado lá. E o povo de Israel ficou parado. Por quê? Porque não quebrou-se, não se tornou humilde, não se humilhou, não reconheceu a dependência de Deus. E Deus foi muito claro. Todos esses que entraram no deserto, nenhum deles saíram. Nenhum. Só a geração deles que saiu. Irmão Pedro pediu a palavra. Irmã Lúcia, muito obrigado, irmão, pela sua participação, viu? Está aberto, irmão Pedro. Bom dia. Eu quero me referir, bom dia, irmão, um abraço. Eu quero me referir ao verso 4 do capítulo 8, por Pois favor. não. Diz assim: nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se achou o teu pé, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Além disso, Moisés, foi o personagem que mais fez e viu milagres que Deus operou ao longo desses 40 anos no deserto. Então, eu quero chamar a atenção, nossa reflexão para isso. Moisés viu diariamente milagres que Deus operava, o maná que diariamente caía. Ele viu a glória de Deus, né? Ninguém viu, Moisés viu. Sua glória de Deus. Ele falou pessoalmente com Deus, ele até, no momento, ele questionou com Deus lá no monte. Quando Deus disse para ele: Moisés, desce porque o teu povo se corrompeu. E Moisés questionou com Deus: o meu povo não, Senhor, o teu povo. Eu acho esse um privilégio raro de dialogar com Deus e de até questionar mesmo. Porque, na realidade, a ponto dele dizer assim, né, irmão Pedro? Ele disse assim. Lá na sarça ardente, irmão, ele disse assim: Moisés, volta ao Egito e tira o meu povo do Egito. Então, Deus, naquele momento, ficou como o povo dele. E agora Deus está dizendo: Moisés, o teu povo. E Moisés, ali, então, lembra a Deus: o meu povo não, Senhor, o teu povo. Teu povo. Ali Deus estava mostrando para Moisés, fazendo Moisés entender que ele tinha responsabilidade com aquele povo. Isso, perfeito. Entendeu? Deus estava olhando o coração de Moisés, a ponto de mais tarde Moisés disse: Senhor, se o Senhor trouxe o povo do Egito para morrer aqui, então que eu morra junto com eles. Moisés foi um intercessor, né? Então, o deserto para Moisés foi uma escola fantástica. Ele aprendeu de tudo que um homem poderia aprender. Verdade. Ele aprendeu no deserto. Um abraço, irmão. Um abraço, irmão Pedro. Muito obrigado mais uma vez. O senhor sempre sábio, prudente em suas palavras. Louvado seja Deus. Um abraço, irmã Lúcia. Queridos, por que Deus nos leva para lugares assim, deserto? O irmão Pedro acabou de falar, irmãos. Para Moisés, o propósito é nos deixar humildes. Veja que não faltou, as sandálias não se quebraram, as roupas não envelheceram. 40 anos, irmãos. No deserto que você está passando, acredite, irmãos, você não vai estar sozinho. Se você está passando por algum momento conturbado, difícil, Deus tem algo grande para você, irmãos. Alguma coisa Deus quer tirar de nós, né? O propósito é nos humilhar, irmãos. Não é nos humilhar no sentido de nos passar vergonha. É realmente nos humilhar, porque, observe, irmãos, Moisés teve que aprender no deserto que ele não era ninguém. No deserto, Moisés teve que aprender, irmãos, que ele não era ninguém. Por quê? Porque lá no Egito, não era assim, irmão Pedro? No Egito, quando ele passava, as pessoas faziam o quê? Se curvavam para Moisés. Moisés era o príncipe do Egito, irmãos. O sucessor de Faraó. E quando Moisés passava, o povo se curvava diante de Moisés. E no deserto, Deus teve que mostrar para Moisés que ele não era ninguém, irmãos. Ninguém. Ele achava que ele era importante.
Mas, queridos, vejam, ovelhas não fazem isso, ovelhas, elas não se curvam, irmãos. Dizem que eles são animais de pouca inteligência, as ovelhas. Mas no deserto, queridos, ele teve que aprender a viver com pouco. Moisés teve que aprender a viver com pouco, sem roupas luxuosas, né? Não combinava com a simplicidade do seu povo. Tudo no deserto era diferente a Moisés. E observe que o texto chama a atenção que Deus os conduziu durante 40 anos para humilhá-los e colocar esse povo à prova, a fim de conhecer qual era a intenção, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. E Rodrigues foi muito feliz, queridos, porque no deserto, ou você avança, ou você retrocede, ou fica lá. E o que aconteceu com aquele povo, irmãos? A geração que saiu do Egito ficou no deserto, irmãos. Queridos, o deserto não é o seu lugar, não é o meu lugar. O deserto é o lugar do crente passar, ser lapidado, ser preparado, ser humilhado, quebrar o seu eu, reconhecer que não é nada, que não é ninguém como Moisés. É como o Márcio acabou de dizer, que vai passando pela prova dando glória a Deus. Deserto não é lugar para o Filho de Deus, para os filhos de Deus ficar. É lugar para os filhos de Deus passar e aprender e sair dali fortalecido, irmãos. Porque o que aconteceu com Moisés? Moisés morreu, mas o Senhor o ressuscitou. E onde está hoje Moisés? Representando todos os mortos salvos em Cristo que haverão de ressuscitar quando Cristo voltar. Moisés passou pelo deserto 40 anos. Eu fico imaginando, nós aprendemos a meditar, né, no MASC. Moisés no deserto, 40 anos, estava na divisa da terra prometida. O Senhor chama Moisés, coloca Moisés lá no monte e diz: Moisés, olha para lá. Ele olhou e os olhos dele não alcançou. Aí é o lugar, Moisés, onde teu povo vai ficar. É a terra prometida. Eu fico imaginando Moisés, poxa, graças a Deus, 40 anos, eu já estou com 80, 40 anos, vou colocar uma rede ali, vou ver meus netos correndo, brincando, né? Esse era o plano de Moisés. Eu penso assim, não tem nada na Bíblia, né, falando sobre isso, mas eu estou meditando. Eu fico imaginando Moisés pensando assim: agora eu vou ver meus netos correndo, né? Vou ter tempo para minha esposa, vou relaxar. Quem disse, queridos? Esse era o plano de Moisés, o plano de Deus era outro. Por mais difícil que seja o seu deserto, queridos, Deus tem algo muito maior para você. Nós vamos passar pelo deserto, nós não vamos ficar lá como ficou o povo de Israel. Nós vamos passar pelo deserto, queridos, sermos provados, lapidados, quebrados, para nos humilharmos diante de Deus, para reconhecermos que nós não somos nada, irmãos. E quando saímos dali, queridos, do deserto, recebemos de Deus a mesma recompensa de Moisés. Há um céu esperando por todos aqueles que passarem com resiliência pelo deserto. O deserto é um lugar que você pode chorar, você pode se angustiar, você pode até temer o deserto, mas não é lá que você vai ficar. Nós vamos passar pelo deserto dessa vida, irmãos. E quando a gente menos esperar, nós vamos olhar para o céu. E lá está o nosso divino pastor para nos levar para lugares tranquilos, para campos verdejantes, irmãos. O que Deus faz por seus filhos no deserto? O que é que Deus faz por seus filhos ali no deserto, irmãos? O que é que Deus faz? De acordo com o que nós lemos aqui em Deuteronômio, irmãos, Ele cuida. Deus não deixou seus filhos desamparados, irmãos. Deus cuida. Deus protegeu o seu povo. Deus guardou o seu povo. Deus guiou o seu povo. Queridos, o que Deus está fazendo com você no deserto é justamente isso. Deus está cuidando de você.
Deus está protegendo você. Deus está guardando, Deus está guiando você. Se você está passando pelo deserto hoje, irmãos, acredite, provavelmente Deus esteja preparando você para algo maior, sem dúvida nenhuma. Você pode até estar dizendo assim, Senhor, eu não aguento mais isso. Aguenta, irmãos. Aguenta, porque quem está sustentando você é o mesmo Deus que sustentou Moisés. O Deus que preservou as sandálias, as vestes, o Deus que não deixou faltar nada. Esse Deus está cuidando de você, para humilhar você, para humilhar a mim e a nós, para tirar de nós aquilo que está impedindo nós de passarmos pelo deserto e chegarmos à terra prometida. Deus fortaleça a sua fé nessa caminhada que você está enfrentando. Eu não faço ideia do que você está passando. Você não faz ideia do que eu estou passando. Mas acredita, irmãos, Deus está cuidando de cada um de nós, para que no meio do deserto você aprenda a ouvir a voz de Deus e saia dele fortalecidos, porque não é o nosso lugar o deserto. O nosso lugar é em pastos verdejantes, que muito em breve o Senhor nos levará para o seu reino. Quer você passar pelo deserto e sair de lá triunfante? Deus está cuidando de você, irmãos. Acredite, Deus está cuidando de você. Tem algo que Deus quer tirar de você, e é no deserto, irmãos. Talvez no deserto é o lugar para que o seu eu morra e Cristo viva plenamente em você. Vamos louvar o Senhor cantando essa canção linda que fala sobre o deserto. Não foi fácil e ainda não é. O deserto que passei, as dores, as dúvidas, as lágrimas, mas não faltaram sombra e água fresca durante o dia. Não faltaram luz e calor nas noites frias. Eu sei, não foi fácil e ainda não é. Provações, privações, provocações oprimiram a paz, a minha paz. Mas no deserto com Deus, provisões e bênçãos me cercaram. Em nenhum momento os anjos me abandonaram. Eu sei, eu sei. Não foi fácil e ainda não é, mas em oração, meu Deus, me enche de fé. Hoje sei que o caminho é difícil, mas minha mente renova-se em Cristo e em mais ninguém. Hoje sei que o deserto com Deus é oásis, e oásis sem Deus é miragem.
mas com Deus eu sigo e venço. E venço. Amém. No deserto com Cristo nós vencemos. Ele vai vencer por nós. Louvado seja Deus, queridos, que você e eu possamos com paciência passar pelo deserto. E quando sairmos de lá, queridos, saiamos completamente diferentes, confiando mais e mais na promessa e no cuidado do nosso Deus. E chegamos ao final, queridos. Muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia. Eu quero convidar aqui a irmã Lúcia Carvalho para orar conosco nesse momento. E lembre-se, queridos irmãos, eu estou orando por você, você ora por mim, e o nosso Deus agirá por cada um de nós. Não se preocupe se você estiver no deserto, você não está só. Deus está cuidando de você, preparando você, fortalecendo você. Deus abençoe, um ótimo dia. Irmã Lúcia, encerre a nossa live de hoje com a oração. Soberano Deus, eterno Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por essa meditação que o irmão Mário, tão feliz, fez para nós hoje. Ele foi um instrumento guiado pelo Espírito Santo para nos dizer que, embora os desertos da nossa vida, nós aprendemos, porque lá não é o nosso lugar. Obrigado, Senhor, porque temos o Espírito Santo, a nossa melhor companhia. E o melhor de tudo, que Tu, Senhor, está nos preparando para o céu. Amém. Obrigado, Senhor, os irmãos, cada um deles aqui em especial, cada família representada, cada deserto que cada um passa, que eles possam ter vitória pela Tua graça, Senhor. Obrigado pelo batismo do Espírito Santo. E somos gratos a Ti por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe vocês. Lembrando que amanhã é a vigília do MASC. Não teremos a madrugada com Deus, mas teremos a vigília do MASC. Um ótimo dia. A gente se vê na quarta-feira pela manhã, 4 horas da manhã. Um grande abraço, um ótimo dia. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.